Olá, me chamo Sandro Rangel, sou atualmente gerente master da PVS Brasil. Hoje casado com a Milena Rangel, pai da Manuela Oliveira e do Noah Rangel. Hoje nós temos aí uma carteira já de mais de 3 mil associados ativos. Tem uns 6 anos de trabalho duro aí na PVS Brasil, na oportunidade, né? E não cair do céu aqui nessa oportunidade, né? Assim como muitos de vocês aí, talvez. Eu vim de uma origem bem humilde, comecei do zero mesmo, iniciando a PVS Brasil num projeto através do meu gerente, que é o Patrick Henrique. Ele já até falou com vocês aí hoje, aí tá com o privilégio de a gente estar podendo contar um pouco da nossa história para vocês. A gente iniciou esse projeto realmente ali do zero, onde no meu primeiro mês, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei a ganhar R$146 num mês só de trabalho, né? E isso antes da PVS Brasil. E aí da oportunidade que foi me dada, eu vi ali a oportunidade de ter ganhos que realmente, para alguém que chega agora e olha, pode aparecer assustador. Então assim, cara, será que isso é realmente real? Será que realmente dá para poder ter esse tipo de ganho? E dá. Se você ter dedicação, não tô dizendo que é fácil, mas tô dizendo que é simples. Bom, e aí eu conheci a PVS através aí do nosso contato, eu fazia parte da mesma congregação na igreja, hoje, né, sou cristão. Patrick, meu gerente, ele também me chamou para a oportunidade. Na época o Patrick, ele trabalhava de aplicativo, lembro até hoje como se fosse hoje, né? O Patrick, ele teve uma situação que ele foi furtado, levaram o telefone dele trabalhando no aplicativo, e a gente na época na igreja, a gente juntou ali para poder ajudar ele a comprar um outro celular, e depois disso a gente continuou caminhando, e eu vi que o Patrick tinha abraçado essa oportunidade da PVS, e eu vi que algumas coisas começaram a mudar na vida dele ali, e aí foi onde ele me chamou para poder fazer parte desse projeto, e eu iniciei esse projeto através desse convite, e até hoje a gente uniu o útil ao agradável, aquilo que a gente já tinha, da amizade que a gente já tinha, para poder praticar a mesma coisa que ele fazia e ter resultado também. Pô, aí uma coisa até que eu falo bastante, assim, né, realmente de dificuldade. Como eu falei anteriormente, eu ganhei R$146 num mês trabalhado, então eu entendo, eu sei como é que é difícil às vezes você conseguir alguma coisa, mas quando você tem uma visão e você se apega a ela, de algo que foi proposto para você, de uma oportunidade, você consegue se enxergar lá na frente, dificilmente você abre mão daquilo ali. Dificilmente você pelo menos não tentar fazer aquilo ali dar certo, né? A pessoa que nem tenta fazer dar certo, ela não teve a visão bem clara de onde ela poderia chegar. Então aí desde o início da PVS, eu sempre tive assim, eu vi que tinha algumas dificuldades e eu corri atrás para identificá-las o mais rápido possível. Depois que eu decidi isso, né, eu comecei a ver que a princípio eu vim para poder ganhar dinheiro, assim como qualquer um. E aí depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ver que tinha algo mais forte ali pegando, porque como a liberdade geográfica me deu aqui para eu trabalhar a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, do formato que eu quiser, e aí eu comecei a olhar e falei que, cara, isso aqui é ouro pra mim. E eu consegui conciliar o que eu já fazia, que era cuidar de pessoas dentro da congregação, e eu comecei a fazer isso dentro do nosso segmento. Então o que mudou é que eu consegui potencializar aquilo. Eu costumo dizer que existem algumas riquezas na nossa vida que a gente não consegue com dinheiro. Deus, família, amigos e conhecimento. São as 4 riquezas que eu caminho como filosofia de vida. Dinheiro potencializa tudo isso. E é exatamente o que a PVS Brasil ela proporcionou. Eu consegui conquistar mais recursos e automaticamente eu consegui potencializar minhas riquezas. Através dessa oportunidade eu consegui potencializar o que hoje eu tenho de riqueza. E o que mais me atrai é justamente isso, é poder não só eu ter a minha vida transformada, mas eu conseguir transformar a vida de outras pessoas também. Eu ver gerentes abaixo, né? Uma história do Carlinhos, que é o meu gerente abaixo, o Thalisson Lucas, agora que vai ser. Então, poder ver isso acontecendo, de pessoas tão próximas, nomes que eu vejo assim que realmente vieram do zero, cada um do seu jeito. É motoboy, é ex-balconista de material de construção, é um cara que treinava crianças de escolinha de futebol, é o outro cara que trabalhava na SEDAI como motorista. Então, ver todas essas histórias se conectando e tendo resultado, cada um do seu jeito, eu acho que isso aí realmente não tem dinheiro no mundo que pague. É o que me fez hoje encontrar o meu propósito na PVS Brasil também. Cara, não desiste. Pelo menos tenta, vai até o final. Pega a oportunidade. Se queimou no teu coração e agora você ouviu essa oportunidade, se realmente alguma coisinha fez sentido pra você, eu costumo dizer assim, você tava aqui. Existem pessoas de lá na sua casa que vão precisar decidir isso com você também. Mas se você conseguiu enxergar essa visão, teve essa clareza, vai até o final. Tenta pelo menos, né? Que eu tenho certeza que de uma coisa você pode ter certeza. Do zero você não vai sair. Tudo que a gente planta, a lei da semeadura é fiel. Tudo que você planta, você colhe. Então é impossível você plantar alguma coisa e não colher aquilo que você plantou. Então assim, vai até o final, não desiste antes de tentar não. Então faz e tenta fazer essa. Olá, senhoras e senhores, quase que eu falo muito bom dia. Acostumado a fazer a abertura do Café Conhecimento e fazer a live a essa hora, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas muito boa noite, primeiramente seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente. Bom, pessoal, primeira coisa que eu vou pedir é para que os convidados se apresentem, né? Então, quem for convidado aí,
Já coloca aí um eu nos comentários. Se você puder colocar eu e quem é a pessoa que te convidou ou quem é a regional que te convidou, isso ajuda demais a gente aqui a entender um pouco desse impacto, tá? Então, vai colocando aí nos comentários. Vou tocando o barco aqui, fazendo alguns avisos e já vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos fazer assim, ó. Deixa claro para você como que vamos tocar agora esse momento. Primeira coisa, iremos falar um pouco sobre a apresentação de negócios, uma apresentação sobre o Teams, sobre a PVS Brasil e sobre como você consegue alavancar os seus resultados utilizando essa ferramenta. Por que eu falo ferramenta? Né? Por que coloco como ferramenta? Afinal, isso aí o nosso 01, nosso grande líder Elton Barbosa sempre compartilha com a gente que a PVS Brasil ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode utilizar ela e obter o melhor dessa ferramenta. Porém, o que vai mudar de fato o resultado das pessoas, o que vai mudar de fato a sua vida, é o como que você aplica essa ferramenta no seu dia a dia. Né? Eu preciso falar para você que já passaram milhares de pessoas por esse negócio. E hoje a gente tem, sim, algumas centenas de vidas transformadas, algumas milhares de vidas transformadas com esse projeto. Porém, é uma ferramenta e você vai ter o passo a passo, junto com a pessoa que te chamou, de como você obtém o melhor resultado. Porém, aqui nesses próximos minutos, a gente vai bater um papo bem rápido para você entender, primeiro, qual é o poder dessa ferramenta e depois alguns passos para você alavancar os seus resultados. Beleza? A galera já está colocando aí, ó. Bacana, muitos convidados, hein? Estou feliz. Muitos convidados. Bom, vamos lá, pessoal. Sigamos. Primeira coisa que eu quero lembrar você. Aqui você está dentro do canal Teams, né? O canal Teams, ele é um canal, aí alguns vão falar de Teams, né? Se a gente for certinho é Teams, mas a gente fala aqui que entre a gente é Teams, né? Esse canal, Teams Brasil, é um canal onde você vai ter acesso a diversos conteúdos. Então, você que está aqui pelo YouTube, né? Se você está no celular, você está em algum canto aí, já clica para você se inscrever nesse canal. Tá? Se você está pelo YouTube, clica para inscrever nesse canal. E, por favor, deixe aí também os seus comentários. Eu estou vendo a turma aí comentando. Deixe aí seu comentário, fala do estado que você é, da cidade que você é também, para ajudar a gente a entender o impacto, beleza? Mas se inscreve no canal do Teams Brasil, né? Se você está aqui no YouTube, curte essa live e também compartilha, né? Compartilha esse conteúdo, compartilha esse vídeo aqui, essa live. Afinal, quando você compartilha essa live, eu sempre gosto de brincar que compartilhar é um ato de amor. Por quê? Porque hoje esse projeto ele tá chegando até você porque alguém lá no início começou a convidar um outro alguém, que convidou um outro alguém, que convidou um outro alguém, que esse alguém te convidou. Né? Então, existe um grande compartilhamento para poder chegar até você. Existiu um grande compartilhamento que começou há mais ou menos aí 15 anos atrás. Então, e hoje tem reverberado muito ainda e tem, né, e fez com que chegasse até você. Então, continue compartilhando. Afinal, quando a gente compartilha, isso gera cada vez mais impacto, beleza? Bom, primeiro ponto foi falado. Agora eu preciso falar para você que existe uma agenda também. Hoje, nesse exato momento, existe uma agenda ativa do Teams. E essa agenda, a gente tem aí toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, Café com Conhecimento. Eu, Thiago Moura, junto com meu grande amigo Júnior Sana, conduzimos aí um momento para a gente exercitar o grande lema do Teams, que é histórias que se conectam. Aqui na PVS Brasil existem grandes histórias de líderes inspiradores e que conectam com outros líderes inspiradores, porque tem uma coisa que ajuda todo mundo a ficar no mesmo patamar, que é fome. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas a fome é o que faz essa galera ficar tudo no mesmo patamar e alcançar resultados cada vez maiores nesse negócio, beleza? Então, já coloca na sua agenda segunda-feira, 8 da manhã, Café Conhecimento. Uma outra agenda muito importante, toda quarta-feira a gente tem um Momento Truck, onde a gente tem ali o nosso grande líder da PVS Truck, Marcelo Scatini, junto também com a Karina Murilo, conduzindo um grande momento para falar a respeito do truck, se a gente pode dizer assim, né? Melhor, para falar mais assertiva. Quer falar do bruto, falar do pesado, falar desse meio de transporte incrível que tem possibilidades maravilhosas para você poder alcançar grandes resultados. Então, toda quarta-feira tem essa agenda para você também, beleza? Quinta-feira sim, quinta-feira não. Temos aí um Momento ADM, um momento com o Júnior Sana e o time interno da PVS Brasil e PVS Truck,
conduzindo ali junto com as secretárias, as ADMs de cada regional, né? Então, eles abrem o Zoom e trazem sempre conteúdos muito pertinentes ao dia a dia de todos aí dos escritórios. Fora as agendas que tem na sua regional, a agenda que tem no seu estado, se informe aí com a pessoa que te convidou, como é que é a agenda, como é que funciona essa agenda e como que você pode estar dentro dela também, beleza? Bom, recados iniciais aqui dados. Agora a gente vai falar, eu vou falar uma outra coisa. Primeira coisa é, você tá aqui, eu não sei aonde você tá, mas eu queria pedir para que você pudesse se distanciar de distrações. Então, talvez você esteja na sala, talvez você esteja aí na varanda, um grande fluxo, pessoas falando. Se distancie um pouco. Eu vou tomar poucos minutos aqui de você, mas são minutos que não vão voltar, né? São minutos que a gente vai investir aqui agora e, às vezes, alguma coisa que você precisa ouvir vai ficar aí pelo caminho se você não estiver 100% atento. Então, se coloque em um lugar com poucas distrações. Se possível, utilize um fone de ouvido também. Isso vai te ajudar a você se concentrar ainda mais para poder ouvir tudo que a gente precisa falar aqui, beleza? Então, se você puder, coloque o fone de ouvido. Terceiro ponto, comunique às pessoas ao seu redor que você vai participar agora de uma live, de um treinamento. E isso vai ser importante para que as pessoas possam respeitar o seu momento. Porém, se você é convidado e está aqui pela primeira vez, eu quero fazer um convite especial para a pessoa que toma grandes decisões junto com você. Talvez você não tenha avisado, mas se você é casado, né, casada, né, se teu esposo está aí próximo a você, se a sua esposa está próxima a você, se os seus pais estão próximos a você, quero fazer um convite para que você chame eles para estarem assistindo essa live com você e eles possam entender tudo que a gente vai falar aqui, porque acredito que vai ficar muito mais fácil eu explicar para todos do que você depois tentar reverberar algo que você vai aprender nos próximos 25 minutos. Beleza? Então, se você puder, vou dar aí sim 30 segundinhos para você chamar aí a sua esposa, o seu esposo, né, seus pais, ou alguma pessoa que é importante, que a palavra dessa pessoa tenha um grande peso. Talvez ela não esteja presencialmente com você. Manda esse link aqui para essa pessoa. Fala, cara, você pode ouvir isso aqui junto comigo? Porque é uma proposta que me foi ofertada e eu acredito muito que pode ser uma grande oportunidade para mim. E você é uma pessoa muito importante que participa das minhas decisões. E estando comigo nesse momento vai fazer muito sentido para que eu possa definir, possa entender, né, esclarecer sem o viés da emoção, beleza? Então, vamos lá. Falaremos aqui hoje sobre a maior associação de proteção veicular da América Latina e que está às portas de ser uma grande premiada. E estamos torcendo aqui e já preparados para poder fazer a nossa votação, porque vai ter em breve aí uma votação muito importante para a gente ser colocado ali como a associação, né, de proteção veicular grandes operações, referência no Reclame Aqui. Estamos buscando isso aí, beleza? Quem está comigo aí, coloca um aí, né, faz um aí para mim poder que a gente saber que a gente está conectado nessa, beleza? Bom, a PVS Brasil, maior associação de proteção veicular da América Latina, mesmo sem atuação na América Latina, afinal hoje já somos mais de 250 mil associados ativos. E antes de qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Você acredita em liberdade financeira? E por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que talvez vai falar, não, eu acredito, pô, bacana, eu acredito em liberdade financeira. Mas na prática, você acredita que é possível você construir a sua liberdade financeira? Você acredita que é possível você construir um resultado que vai acontecer todos os meses a partir de uma construção e não a partir de uma batalha diária ali? E eu sei que poucas pessoas, às vezes, acreditam nisso. E por que poucas pessoas acreditam nisso? Porque existe uma grande realidade no Brasil chamada... existe algo muito grande no Brasil chamado realidade. E o que a realidade hoje fala? A gente tem um salário mínimo hoje de R$ 1.518, né, uma média salarial aí da população de algo em torno de R$ 3.100. E eu quero que você coloque nos comentários para mim. Você acredita que é possível sobreviver com um salário mínimo no Brasil hoje? Você acredita que é possível sobreviver? Vai colocando nos comentários aí, eu sei que vai ter um delay, mas eu já vou respondendo a você que talvez vá falar assim, cara, não é possível sobreviver. Eu vou falar para você que sim, é possível sobreviver com esse salário, é o que acontece. Hoje no Brasil as pessoas sobrevivem. Hoje, às vezes, as pessoas se sentem culpadas em buscar ter um resultado melhor porque parece que elas que são erradas.
quando na verdade você vai para países fora, né, na Europa, até mesmo na América Central e na América do Norte, você vai visitar alguns países e você percebe que o normal é o que muitos aqui vão olhar como luxo. E aí você fica se culpando, como se você ter um resultado melhor fosse né, uma grande soberba da sua parte. Ah, mas como assim você quer ter um carro do ano? Mas como assim você quer ter um celular do ano? Ah, mas como assim você quer ter uma casa assim, assado? E ficam colocando na sua cabeça como se isso fosse errado, quando na verdade o grande problema é onde a gente está, né? As decisões que os governantes atuais e passados foram tomando durante ao longo do tempo, que hoje fez com que o Brasil, de fato, vivesse uma realidade muito longe do que a gente espera. Afinal, o nosso problema no Brasil não é o quanto que a gente ganha, mas é o quanto que a gente gasta. O salário mínimo em Portugal é 800 euros, né? Lógico que, né, você, para viver bem, você precisa ganhar um pouco mais de 1.200 euros lá. Porém, percebe que 800 euros é o salário em Portugal. E tem gente que sai daqui para ir para lá ganhar vida. Então, o problema aqui no Brasil não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Mas eu posso fazer algo contra daquilo que eu gasto? Cara, não tem. Você vai brigar, você vai fazer textão no WhatsApp, você vai fazer textão no Facebook, no Instagram, mas no final do dia você vai comprar o leite. Você vai lá comprar o café. No final do dia você vai pagar a carne. No final do dia você vai andar de ônibus, você vai andar de Uber, você vai andar de carro, vai pagar gasolina. Então, assim, não adianta tu ficar reclamando disso, tá? Sabe? Assim, às vezes as pessoas acham que o Lula, que o Bolsonaro e que não sei quem das contas tá vendo a publicação que ele fez. Não tá, irmão. Não tá vendo nada, não. Então, assim, acorda. Ou você começa a mudar a sua realidade para você poder mudar a realidade ao seu redor, ou você vai ficar chorando o resto da tua vida, esperando que a realidade ao redor mude a sua realidade. Então aqui o papo é bem claro e bem sincero. Não estou aqui para agradar ninguém, nem para falar bonito. Estou para falar aquilo que precisa ser dito. Beleza? Então, quando você olha aí, ó, 16% da população ganha mais de 5 mil reais por mês. 16% da população. 0,8% da população ganha 20 mil ou mais. Ou seja, percebe? Esse é o cenário que a gente tem. Como que você acredita em liberdade financeira assim? Pensa aí, cada pessoa que você conhece, a cada 20 pessoas, né? Tá errado o texto aí, o pessoal vai corrigir, a cada 20 pessoas que você conhece, quantas ganham acima de 10 mil reais? A cada 10 pessoas que você conhece, quantas pessoas você conhece que ganha 10 mil reais? Percebe? Então, assim, se você, né, e aí quem já faz parte da PVS, eu tô falando de pessoas fora da PVS, tá? Mas quando a gente vai olhar a nossa realidade, a gente é oprimido o tempo todo por ter baixo resultado. Porque se você tiver um resultado muito acima, as pessoas da sua família já começam a falar, né? Pô, mas aí, tá esquecendo da família. Pô, mas aí, tá esquecendo dos amigos. Pô, agora tá rico, não fala mais com ninguém. Se você faz, às vezes, uma viagem um pouquinho diferente, já vem ali os dragãozinhos. Não, agora o cara viajou para não sei para onde. E aí só porque você foi organizado. Ou então você conquistou alguma coisa, foi jantar num lugar diferente, as pessoas já vêm, ó, nossa, e aí, tá podendo, hein? Percebe? O tempo todo você é oprimido, como se você viver fora dessa bolha de quem só tem resultado pequeno fosse um grande pecado, como se fosse grande errado. Então, a crença baixa sobre a liberdade financeira está muito atrelada ao seu ambiente. Então, escreve nos comentários, quem puder aí, ambiente. Quer começar a mudar o seu resultado? Comece a mudar o seu ambiente. Você já vai entendendo que aqui eu não estou para falar de uma ferramenta apenas, mas eu quero ser um agente de transformação na sua vida. Eu quero ser usado e pedir que você permita com que eu faça isso. Né? Mas, Thiago, é o único caminho que dá é o que vocês falam? Não, gente, tem vários. Só que cada caminho vai ter um desafio. Eu tenho hoje aí o grande desafio, que é o quê? Ser um profissional liberal. Tem pessoas que querem ser um profissional liberal. Pode ter um resultado acima da média? Com toda certeza. Porém, para você ser um profissional liberal, você vai ter que ter uma especificidade ali naquilo que você faz. Você vai ter que ter algo específico que você faz. Seja, às vezes, você é dentista, um médico, um advogado, né? Eu não sei qual momento da vida que você está. Se você quer fazer isso e quer estudar para ser isso. E eu admiro demais. Afinal, precisamos de
médicos, dentistas, ortopedistas, advogados, contadores e por aí vai. Porém, talvez o momento de vida que você está agora não está pensando em investir 4, 5 anos da sua vida, né? E investir também financeiramente, afinal, mesmo que você consiga uma faculdade gratuita, você vai ter custos que envolvem durante 4, 5 anos ali um processo de entrega de conhecimento. Porém, existe uma outra coisa, você pode ser alguém renomado, né? Ah, Thiago, posso ser um jogador de futebol? Sim, pode. Só que é importante você entender que no meio do jogador de futebol, né, sei lá, 1% ganham salários exorbitantes. A média de salário de jogadores profissionais de futebol, quando a gente pega tudo, né, classe A, B, C e tudo mais, ela gira algo em torno de 2 salários mínimos. A gente tem aí, não é incomum, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz falando que, de um jogador um pouco mais famoso, que ele foi trocar a camisa com um rapaz nessas Copas do Brasil, né, que pegam times grandes com times pequenininhos, e o rapaz falou, cara, eu não consigo trocar a camisa com você porque eu tenho jogo sábado e eu só tenho essa camisa para jogar, um jogador profissional. Então, assim, ser alguém renomado, né, é bacana, mas será que todos que são renomados têm de fato resultado? Né? TikTok está muito na moda, nossa, eu quero ser um TikTok, quero ser um influencer, quero, sabe, né? Tem tanta gente que eu vejo, hoje existem no Brasil mais de 500 mil pessoas que trabalham oficialmente como TikTok e como influencer, né? Cadastrados em plataformas e tudo mais. E a grande verdade é quantos influencers que você segue? 5, 10, 1, 30, sabe? Mas tem 500 mil cadastrados, né? E aí a gente vai começando a olhar e falar, pô, alguém renomado dá um trabalho e é mais desafiador. Se você tem um talento da música, bacana, mas assim, eu não sei se você já teve essa experiência de ir num local, essa semana mesmo, eu fui aqui no Coco Bambu do Recreio, né? E, cara, o rapaz tocando belíssimamente, uma voz muito boa, né? Tocava muito bem, né? Usava ali uma pedaleira diferente para poder fazer, né, um som diferente. E às vezes eu olho uns cacareco cantando as músicas que tu não consegue nem entender. Ou seja, não é o talento que está decidindo quem é que faz sucesso. Não sei se você já teve a experiência, se conhece alguém que tem talento, mas nunca foi reconhecido por esse talento. Um talento musical, um talento no futebol, um talento, às vezes, na arte, né, como artista. A grande verdade é que ser alguém renomado também é um grande desafio. E, lógico, você pode ser um empresário, né? E quando a gente fala que um empresário, vai existir aquele grande desafio de esse empresário ter que investir por vezes, né, ter que colocar um dinheiro na frente para abrir um CNPJ. Hoje eu não sei, né, o custo exato, mas assim, para você abrir um CNPJ na sua cidade, você já deve saber mais ou menos o custo, contador, e faz uma opção de coisa ali que tem um investimento. Se você for investir hoje numa carrocinha de cachorro-quente, sei lá, uma carrocinha que uns 3, 4 mil reais, vai comprar material mais R$ 1.000, vai pegar a licença do ponto, porque se você for num ponto clandestino pode perder tudo. Então você vai ver, até para abrir uma carrocinha de cachorro-quente hoje no Brasil, tu não vai gastar menos de 5, 6 mil reais. Né? E essa é o cenário que a gente tem agora. Né? Então, assim, existem possibilidades de você alcançar a liberdade financeira? Existe, tá? Porém, é importante falar que cada uma vai ter o seu grande desafio, né? E foi pensando justamente nisso que a PVS ela elaborou esse modelo de negócio. Afinal, é um modelo de negócio que eu já preciso te avisar, ele não tem investimento inicial. Então, talvez você tenha caído aqui, talvez você é convidado de alguém que está ouvindo essa proposta. Eu preciso, primeira coisa, te falar, a PVS Brasil, ela não é nada contra, tá? Nos inspiramos muito para iniciar esse processo no mercado de multinível, né? Que é um modelo de negócio muito exponencial no mundo todo, né? Porém, ela não é uma empresa de multinível. Nós não temos um kit para você adquirir, ou seja, para você comercializar e você levar a proposta da PVS, você não paga R$ 1 por isso, né? A grande questão é que você recebe para poder, a partir da sua produtividade. Mas quanto que eu recebo, Thiago? 20%, 30%? Não, 100% da sua adesão, integralmente. Existe um repasse ali de rastreador que você acrescenta nessa adesão, eu explico lá na frente, mas a adesão em si, que é ali a taxa administrativa de start do contrato, ela é 100% do vendedor, do consultor, né, daquela pessoa que está levando essa proposta. Outro ponto importante é que os ganhos são recorrentes. Então, existe a possibilidade de você ter o ganho imediato e também um ganho recorrente. Afinal, uma pessoa, quando ela entra na PVS Brasil, se você não entendeu ainda o que é, eu vou falar nos próximos slides, quando ela entra na PVS Brasil, ela adquire o acesso e, a partir dali, no primeiro mês, nos próximos meses, ela começa a pagar um valor para se manter ativa, né, na associação, né? Ela começa a ali participar
ali de todo o processo de rateio da associação para poder arcar com os custos. Enquanto ela estiver ativa, você é bonificado por isso. Além disso, você também tem a possibilidade de trazer pessoas para atuarem no seu time, né, para estarem junto de você. E essas pessoas, a partir da produtividade delas e com o seu acompanhamento, é possível que você também possa ter parte desse resultado delas, né? Além disso, é o que eu sempre falo, existe uma segurança no recebimento. Afinal, quando a gente traz um novo associado, ele se associa à marca APVS Brasil, à associação, à instituição APVS Brasil. Então, caso você traga alguém que é muito bom, um grande líder, e esse líder, por algum momento, ou por algum motivo, ele saia dessa operação, né, os associados, eles continuam vinculados a você. Então, você tem uma segurança nesse recebimento. Não é aquela dinâmica que tem algumas empresas, né, onde o consumo está muito vinculado ao consultor, e quando ele sai, ele para de consumir. E aí você automaticamente perde toda uma cadeia de consumo. Não, na PVS Brasil não funciona assim. Nosso processo é com associado. Então, mesmo que você traga alguém e essa pessoa ela começa a performar bem e por algum motivo ela desista no meio do caminho, toda aquela construção dela, ela continua em você e você não tem essa perca no seu recebimento. Além disso, lógico, a gente tem aí uma gama de treinamentos e acompanhamentos 100% gratuitos. Sim, você não paga R$1 para fazer parte aqui dos nossos treinamentos. Muito pelo contrário, né? Às vezes tem até algumas bonificações por esse processo e por esse acompanhamento junto da gente. Mas talvez você deva pensar, Thiago, tudo bem, mas existe mercado, existe demanda? Porque eu já vejo tanto lugar seguro, vejo tanto lugar proteção veicular. Bom, eu sei que às vezes a nossa vista ela nos engana um pouco. Por quê? Porque por mais que a gente conheça várias seguradoras, e talvez na sua região tenha várias empresas, várias associações de proteção veicular, hoje o mercado ele ainda não responde da maneira que deveria a esse processo. Hoje apenas 30% da nossa frota ela é protegida aqui no Brasil. Algo que fora do Brasil isso não existe, né? Não existe, por exemplo, na Espanha, o carro sair de uma agência e ele não ter algum tipo de proteção. Né? Na verdade, ele é até multado caso ele seja parado por uma blitz e o seguro dele esteja vencido. No Brasil, a gente ainda não tem essa dinâmica, né? Acredito que em breve já vai começar a ser discutido sobre isso. Afinal, é um risco, né? Você tem um bem que pode danificar o bem de outra pessoa e aquilo ali não tem um seguro atrelado àquele processo. Porém, hoje não tem, e o que acontece é isso. 85 milhões de pessoas no Brasil hoje não tem nenhum tipo de proteção veicular ou seguro nos seus veículos, né? Então, é uma grande oportunidade e talvez por isso, mas não somente por isso, a PVS Brasil hoje tem um número de 14 mil novos associados todos os meses na PVS Brasil e próximo a 1.000 associados todos os meses na PVS Truck. Esse movimento, né, é muito fruto de uma equipe fortalecida e empenhada que está aproveitando esse momento de mercado. Talvez você pense, pô, Thiago, seria maravilhoso se eu entrasse há 15 anos atrás. Pode ser que sim, mas talvez você está sendo preparado esse tempo todo para entrar agora. Acabamos de aprovar uma lei onde a SUSEP, né, um grande órgão, uma grande autarquia que sempre foi responsável por regular aí o processo das seguradoras, agora também está responsável pela regulação. E a PVS Brasil já está cadastrada. A PVS Brasil e a PVS Truck já estão cadastradas na SUSEP para poder dar ainda mais tranquilidade e segurança para os nossos associados. Então, você está entrando, vou ser ousado em falar que no melhor momento. Beleza? Então, Thiago, beleza, fala um pouquinho sobre a PVS. Bom, o que é a PVS? A PVS é uma associação de proteção veicular, como eu falei lá no começo, né, que está no mercado já há praticamente 16 anos. São mais de 250 mil associados ativos. Né? Hoje aí eu vou atualizar esse dado aí, são mais de 400 escritórios já em todo o Brasil. Temos uma sede em Belo Horizonte, com mais de 5 mil metros quadrados, onde tem toda a nossa operação prática lá. Temos uma sede no Rio de Janeiro, com mais de 14 mil metros quadrados, na principal via aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio de Janeiro, né? E também uma sede na PVS Truck em São Paulo, que são mais de 2 mil metros quadrados, um prédio comercial mais alto de São Paulo. Então, assim, é uma associação que já está presente, né? E, Thiago, mas o que cobre? Como é que funciona na prática? Eu meio que caí de paraquedas aqui. A pessoa que te chamou, ela vai explicar exatamente como funciona, mas que você possa entender
que a PVS Brasil ela tem todas as proteções necessárias para que o associado ele possa andar tranquilo no dia a dia. Sem de roubo, furto, colisão, fenômeno da natureza, rastreador, assistência, 24 horas, reboque, por aí vai. Tá? Então, a pessoa que te chamou vai treinar você, vai qualificar você, vai explicar passo a passo, desculpa, como funciona esse processo. Bacana, Thiago, achei tudo interessante, mas como é que funciona esse ganho, tá? Bom, existem 3 formas de ganho dentro desse processo. Primeiro, comissão na adesão. Segundo, renda recorrente. E terceiro, são as premiações. Comissão na adesão é muito simples. A cada veículo que você coloca na PVS Brasil, você tem um ganho de 350 a gente coloca 600 por média. Mas hoje a gente tem diversas pessoas. Se alguém puder comentar aqui na PVS Brasil, tá? Qual foi o maior valor de adesão que vocês já tiveram ali, né? Então, vai colocando aí nos comentários para a galera ver. Então, assim, eu falo que a partir de 350, porém, o ganho, né, vai muito decorrente da sua negociação e, claro, também do modelo de veículo, né? Não é incomum a gente ter adesões ali por mais de R$1.000 em veículos que passam, né? A PVS hoje, em alguns casos, em alguns locais, tem uma cobertura até R$250 mil. Então, não é incomum. Mas também tem a linha do truck, né? A linha do pesado, aonde a gente tem aí adesões a partir de R$800. Né? A gente já teve regionais com adesões. Eu vou até deixar também a galera comentar aí qual foi o maior valor de adesão que vocês já cobraram aí na PVS Truck. Tá? Pode ser um conjunto aí para a gente ter uma noção e a galera entender um pouquinho o impacto disso. Coloca aqui nos comentários qual foi esse valor maior de adesão. Então a gente tem, tanto no veículo passeio como no caminhão, no truck, a gente tem a possibilidade ali de um ganho imediato, né, a partir da adesão paga. Lógico, como eu falei, a gente tem ali um repasse do rastreador, que é um valor que você cobra a adesão e coloca esse valor do rastreador acima, e aí a pessoa que te convidou ela vai ter total capacidade para te explicar a melhor estratégia para você utilizar, beleza? Lembro que a primeira adesão ali ela não é uma primeira mensalidade, tá? Então, entenda aí que existe um processo ali que essa pessoa que te convidou vai te explicar. Beleza, Thiago, mas existe uma forma de eu ter um ganho exponencial nos primeiros meses? Eu tenho que construir uma carteira durante muito tempo? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar aqui um passo a passo para você alcançar um ganho de 3 mil em 3 meses, utilizando as adesões como ferramenta, beleza? Bom, se você hoje fizer 20 cotações, abordar 20 pessoas por dia, é comum que essas 20 pessoas por dia vão te gerar em torno de 10 cotações. Né? Porque às vezes você vai abordar uma pessoa, seja num semáforo, num estacionamento, num lava-jato, numa ação, numa indicação, talvez essa pessoa de cara ela não vai disponibilizar para você as cotações, para fazer uma cotação para ela. Porém, a cada 2 ali, uma você consegue. Então, pensando que na semana você consiga 50 cotações, né? Ou seja, 10 cotações por dia, né? No mês você vai ter 200 cotações. Dentro da PVS é comum a gente entender que a conversão, ou seja, a quantidade de fechamentos por cotação, ela gira em torno de 10% a 12%. Aqui eu coloquei um valor bem reduzido, de conversão de 5% apenas. Ou seja, se você fizer 200 cotações, é possível você converter 5% disso, pelo menos no começo. Ou seja, 10 novos associados na sua base. Então, percebe? 10 cotações por dia, em um mês, trabalhando apenas de segunda a sexta, 200 cotações, 10 novos associados. E na prática, Thiago, um novo associado, lembra que a gente falou aqui, R$350, vamos falar que você vai ter um custo de passagem, vai ter um custo de alimentação durante 20 dias, a gente faz um bem bolado ali, e no primeiro, ali em até 90 dias, nessa projeção você já consegue alcançar um ganho de R$3.000, que pode ser ao longo desses 90 dias, ou pode ser a cada 30 dias ali nos primeiros 90 dias. Então aqui é só uma projeção para você entender. Porém, esse é o ganho da adesão. Existe também um ganho recorrente. Tá? Não vou entrar nas subdivisões aqui não, mas só para você entender um pouquinho como é que funciona. Hoje existem 3 níveis de ganho de recorrência, né, diretos da sua base. O primeiro é como consultor, onde você ganha 5% da sua base quando você atinge a sua meta. No segundo é do ganho do home office, que você ganha 7% sobre a produção da sua base quando bate a meta. E no caso do regional executivo, ganha 10% da sua base
com a meta atingida. Como que eu alcanço cada nível, Thiago? Vamos entender aqui um pouquinho. Cheguei aqui, Thiago, entendi, vi tudo, que bacana, legal, tá? Gostei, confiei na PVS, mas, cara, não é para mim, não quero fazer parte desse game, não tem problema, você pode se tornar o que a gente chama de indicador. O indicador é aquela pessoa que conhece pessoas que têm carro, conhece pessoas que às vezes têm caminhão, têm frotas, querem, de alguma forma, rentabilizar essa carteira que ela tem ali, gerar um benefício para as pessoas próximas, mas também rentabilizar isso. O que essa pessoa faz? Ela pega um consultor da PVS e indica amigos, parentes, familiares, pessoas conhecidas, indica para que essas pessoas possam fazer a PVS Brasil. E aí, ela vai combinar com esse consultor e parte dessa adesão o consultor, ela bonifica esse indicador. Qual é o valor, Thiago? Isso vai ser uma negociação sua com o consultor, tá? Mas existe essa possibilidade de você ser um indicador. Thiago, não, faz sentido para mim, tá? Como é que eu faço? Bom, você pode se tornar um consultor. E aí a pessoa que te chamou, ela vai capacitar e qualificar você a esse processo. E você vai perceber que aos poucos você vai começar a montar a sua carteira. E quando essa sua carteira atinge 30 ativos na base, você vai alcançar automaticamente o nível de consultor líder. E aí você começa ali todo o seu processo também de, lógico, trazer novos associados, mas também trazer novos consultores. E esse processo ele vai seguindo uma trilha. E nossa próxima parada da trilha é o nível de regional home office, que são aqueles consultores que perceberam valor no negócio, começaram a investir tempo mais ainda no negócio e alcançaram 200 itens com a primeira mensalidade, 200 itens ativos na sua base. Lembra que você trouxe uma pessoa, essa pessoa pagou a adesão e começou a pagar o boleto dela para ficar protegida. Essa pessoa é um ativo. E quando você atinge o nível de 200, você pode abrir a sua regional home office. 300, você abre a sua regional executiva. É uma regional onde você ali vai ter o seu espaço, o seu escritório, você vai ter ali também uma movimentação de uma secretária, né? E vai estar ali já num próximo nível dentro dessa instituição chamada PVS Brasil. Beleza? Bacana, Thiago, mas aí acabou? Não. Por quê? Porque agora o teu papel é duplicar e você formar novos regionais abaixo de você. Então, quando você forma um novo regional, automaticamente você é intitulado um gerente regional. E quando você forma um gerente abaixo de você, você é automaticamente intitulado como gerente master dentro da sua operação. Existe um comissionamento também aqui nesses níveis, porém a pessoa que te chamou ela vai explicar um pouco dessa dinâmica, porque é uma conversa realmente um pouco mais prolongada e lá na frente. Mas saiba que em todos esses níveis você pode ter ótimos ganhos ali de cara, beleza? Bacana, Thiago, entendi que eu tenho um ganho na adesão, que eu tenho um ganho na recorrência, mas você falou de premiação também? Sim, isso porque todos os meses nós reconhecemos 20 consultores a nível Brasil e premiamos financeiramente com prêmios até R$ 2.500, somando R$ 10.000 em prêmios, os 10 melhores consultores a nível Brasil. Né? Além disso, aqueles que a gente percebe que fazem um trabalho além, né? Ou seja, um trabalho acima da média, que são os top consultores, participam de 2 sorteios no valor de R$ 3.000. Não sei se alguém aqui já ganhou esse sorteio, coloca eu ganhei, né? Se alguém já participou e ganhou desse sorteio, né? E esse sorteio ele funciona como? Quando você atinge 15 itens com a primeira mensalidade paga, né? Ou seja, novas adesões do mês anterior que pagaram o boleto no mês, você está qualificado como um top consultor da PVS. E você que é top consultor da PVS tem ali a possibilidade de participar desse sorteio de R$ 3.000 no Pix, tá, gente? No Pix, não parcelado não. Todos os meses a gente tem esse sorteio aqui. Além de, lógico, premiações estaduais, premiações nacionais, movimentos que os próprios regionais fazem e, né, todo o processo que a gente tem aí de reconhecimento, beleza? Bom, gente, expliquei como é que funciona a PVS, expliquei como é que funciona os ganhos, mas lógico, você vai ter todo o subsídio. Primeiro, em tecnologia. Você vai ter um aplicativo na palma da sua mão, onde você vai conseguir fazer uma cotação rápida em minutos, tá? Rápida em minutos, onde você vai conduzir do começo ao fim, na palma da sua mão, de onde você estiver, todo o processo de cotação e de venda para um novo associado. E lógico, você vai ter também acesso a treinamentos e cursos semanalmente, né? Quase que diariamente, para que você possa se tornar a sua melhor versão. Temos o acesso aí aos treinamentos e cursos a partir da plataforma Teams University,
que é a plataforma de EAD do Teams, lives semanais, treinamentos presenciais e online, né, o EAD exclusivo, como eu coloquei aí para vocês também, beleza? E tudo isso, né, com essa ferramenta chamada Teams Brasil, né, que é o nosso grande catalisador, é onde parte todo o nosso processo aqui do Teams. Então, qual é o objetivo do Teams, Thiago? O objetivo é reconhecer, qualificar e capacitar o time comercial, né? Como que a gente faz isso? Através das nossas plataformas digitais, YouTube, @Teams Brasil lá no Instagram também, nosso canal também Teams News, um canal dentro do WhatsApp, na verdade, um grupo dentro do WhatsApp direcionado a consultores regionais e, lógico, todas as outras formas que a gente faz aí através de treinamentos presenciais também, muitos a nível nacional e muitos também a nível estadual, pelos teams aí que a gente, pelos teams que a gente tem espalhado por todo o Brasil, beleza? Bacana, Thiago, entendi, fez muito sentido para mim, acho que é legal, mas aí eu fico preocupado, será que eu tenho, sabe, será que eu tenho aderência para esse negócio? Será que eu vou funcionar? Bom, eu não sei, na verdade eu não sei. Eu sei o que normalmente acontece com esse tipo de pessoas que eu vou descrever para você agora. Esse tipo de pessoa geralmente adere muito bem. Quer dizer que esse tipo de pessoa vai ter resultado? Não. Quer dizer que esse tipo de pessoa tem mais propensão a ter resultado. Por quê? Tem pessoas que vão ter resultado e que às vezes não têm todas essas habilidades. Mas tem pessoas que têm todas essas habilidades, mas às vezes não têm o resultado. Por quê? Porque falta nela que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide. Beleza? Então, primeiro, a gente busca pessoas focadas. Né? Ou seja, aqui, pessoa focada, gente, não estou falando que você vai abandonar o que você faz hoje. Ah, então, Thiago, eu rodo o número, eu vou parar de rodar? Ah, Thiago, eu sou CLT, eu vou parar de ser? Ah, Thiago, eu sou concursado, vou largar tudo? Não. Foco, gente, é o quê? É você dar intencionalidade, você dá intensidade para aquilo que você está fazendo agora. Né? Então, assim, você precisa ter foco agora, que nem eu. Provavelmente tem gente que não está com foco aqui, está olhando para mim, está olhando para televisão, está olhando novela, está olhando Instagram, está rodando o Instagram. Olha aí quanta coisa que a gente deixa comer o nosso cérebro. Você ouvindo uma oportunidade, às vezes você está aí percebendo aqui de alguma forma, tá folheando aqui Instagram, vendo um videozinho de comédia, e a gente falando de coisa séria aqui. Né? Então, assim, o foco é isso, você dá energia, intencionalidade, intenção e intensidade naquilo que você está fazendo naquele momento. Você só pode dedicar 2 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 2 horas. Só posso dedicar 3 horas por dia? Cara, seja as suas melhores 3 horas. Porque é muito melhor você dedicar 2 horas com muita intensidade, com muita pressão, do que você ficar 8 horas se arrastando pelo dia. Beleza? Então, mas se eu consigo, Thiago, me dedicar 5, 6, 7, 8 horas por dia, com muita intensidade e com muita pressão, aí provavelmente você vai ser o nosso próximo regional, como a gente já tem mais de 400 espalhados por todo o Brasil. Beleza? Então, pessoas focadas com visão empreendedora, com foco no resultado, com vontade de aprender e que buscam prosperar, mas que tem, acima de tudo, fome. Tiraram meus slides da fome aqui, ó. Vai matar alguém aqui, ó. Mas, ó, fome, gente, é o que resume para mim isso tudo aqui. Por que eu falo da fome? Porque, cara, às vezes você pode... Tem gente que fala, pô, mas o que eu preciso saber? Cara, a gente tem gente de tudo que é jeito aqui, sabe? A gente tem pessoas que performam muito bem, que eram corretores de plano de corretores de seguro, pessoas que eram vendedores de bala no trem, pessoas que vendiam, né, que entregavam tapete, pessoas que vendiam colchão de porta a porta. A gente tem pessoas que eram motoristas de ônibus, motoboy, atendente da Claro, call center. A gente tem gente que era empresário. Cara, sei lá, tem tanta gente que vendia açaí, né? Tem gente aí que, cara, fazia tanta coisa na vida. Então, assim, mas o que elas têm em comum? Essas pessoas têm fome, vontade de crescer, vontade de mudar de vida, vontade de mudar a vida da sua família. Porque tudo que eu estou falando aqui, às vezes, não vai fazer sentido para você. Mas, às vezes, o resultado que você pode gerar aqui é o que você está procurando para mudar a realidade da sua família. Sabe? Eu falo muito isso. Às vezes, o que mais move a gente não é, às vezes, aonde a gente pode chegar, mas, às vezes é da onde a gente quer sair. E eu falo para você com muita tranquilidade que a nossa vida se move mais quando a gente quer fugir de algo do que quando a gente quer se aproximar de algo. Por isso que eu falo da fome, sabe? Assim, a fome ela é essa vontade incontrolável de buscar algo que vai tirar você de onde você estava. Quando eu como para me saciar, eu como porque eu tô com fome.
Então, eu quero me alimentar para sair desse estado de fome. E aqui você vai ter oportunidade de ter um processo, de ter um projeto aonde você vai ter ferramenta para saciar essa tua fome. Para saciar essa tua fome. E você vai perceber o quanto que você pode chegar muito mais longe, não porque é a PVS, não porque é o Thiago que está falando aqui, porque é a pessoa que te chamou, não. É porque você agora tem uma ferramenta que vai proporcionar isso para você. Mercado próximo a você. A gente está falando de mercado de carro. Quantas pessoas na tua agenda que você conhece que tem carro? Imagina que você tem sempre, sei lá, 500 pessoas na tua agenda. Dessas 500, você tem lá 10% que tenha carro? Não, vai ter muito mais. Mas de 500 pessoas. Vamos falar que 20%. Hoje, na média, a cada 2 pessoas na tua agenda, uma tem carro. Isso é estatística no Brasil. Se você tem 500, só 20% tem carro. São 100 veículos que você pode não apenas buscar para proteger, mas também você pode pegar de indicação, porque esse cara que tem veículo, ele conhece mais 5, pelo menos, que tem veículo. Ou mais 20, ou mais 10, mas vamos falar 5. Então, esses 100 aqui já virou 600, que cada um te indica 5. Então, assim, é um negócio muito exponencial que você pode alavancar. Mas eu quero aqui rapidamente, nos próximos 15 a 20 minutos, passar para você uma direção. Tá? Toda semana a gente traz aqui uma parte de um sistema de treinamento. Ou seja, você tem ali 9 passos que, se você seguir, você vai conseguir alcançar resultados muito exponenciais. O que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa aqui? Que eu já vou partir da premissa que você entendeu que esse negócio pode fazer. Thiago, eu ainda não me decidi, mas fica comigo aqui até o final. Mais 15, 20 minutinhos a gente mata tudo aqui. Por que eu quero falar isso para você? Porque existe um processo. Existe algo que já foi validado por mais de 1.000 consultores que hoje vivem alta performance, por mais de 400 regionais que hoje vivem uma vida acima da média. E esse processo ele precisa ser respeitado. Por que ele precisa ser respeitado, Thiago? Porque eu quero que você tenha resultado. Se eu falasse assim, cara, se eu quisesse só uma quantidade de gente e vai embora, aí eu falar, cara, vamos, capta, e aí, gente, cada um se vira para poder vender, cada um se vira para poder trazer o associado. Não, aqui a gente desenhou um processo não baseado no que eu acho, no que o outro acha, não, baseado naquilo que a galera faz. E essa turma que hoje tem resultado, ela segue 9 passos aí no dia a dia, e você vai entender um pouco como é que funciona. Bom, primeiramente, então, já vou partir da premissa que você está com a gente, seja muito bem-vindo ao Teams Brasil. Um recado muito importante aqui do nosso 01, né? Ele fala que o passo mais importante para que a gente possa ter sucesso aqui na PVS Brasil não são as habilidades. Lembra que eu acabei de falar? Tem gente de tudo que é jeito aqui nesse negócio. Tem gente de todos os movimentos. Cara, sei lá, coloca aqui quem é consultor ou regional que já vive 100% da PVS. Coloca nos comentários para mim o que você fazia antes de ser 100% da PVS. Só para a gente entender essa pluralidade. Então, coloca nos comentários aí o que você fazia antes. Né? A gente tem gente hoje que vive uma vida de jogador de futebol e que era assistente de serviços gerais, né? Lá na Bahia, né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas de todos os tipos. Então, nosso líder ele fala muito isso. Não é as habilidades que você tem, mas sim a fome que você tem de mudar de vida, né? E você está ouvindo isso de quem? Ah, o CEO do Teams, o 01 da PVS. Sim, mas esse cara que quando chegou na PVS Brasil, tinha um carro em busca e apreensão. Não lembro agora se é um Celta ou se é um Classic. Acho que é um Celta, sei lá. Um Corsinha, acho que é um Corsa. Né? Em busca e apreensão. Né? Com a mão na frente e outra atrás, devendo mais de 300 mil reais para a agiota. Né? E hoje vive uma vida muito acima da média no Brasil. Né? Porque acreditou não apenas em si, mas também acreditou em todas as pessoas que hoje estão aí dentro desse negócio. Né? E acreditou em você também, porque mesmo ele não estando aqui agora, ele participa de várias lives com a gente, né? Mas sempre está muito atento, muito presente aí na vida da equipe, né? Bom, qual é o objetivo do Teams? Cara, é conduzir você. Vou resumir aqui, tá? É conduzir você, é direcionar você para o resultado. Como que a gente faz isso? Em 5 passos, seguindo e respeitando os 5 passos. Primeiro, para você ter resultado aqui, você precisa fazer o quê? Cara, definir suas metas. Você vai entender como que você faz isso junto com a pessoa que te convidou. Existe um passo a passo para isso. Segundo, você vai estudar os manuais. Terceiro, você vai fazer uma lista de nomes. Para que é essa lista, Thiago? Eu posso pegar e selecionar no WhatsApp? Não. Você vai fazer uma lista de nomes com papel e caneta. Mas escreve mesmo, para de preguiça. Vai escrever uma lista de nomes com 50 pessoas que você acredita que possam ser futuros associados ou que possam ser indicadores para você. 50, que tem carro, moto ou caminhão.
E depois você vai fazer uma primeira ação. A pessoa que te chamou, ela vai te ajudar e te explicar como é que você faz para fazer essa primeira ação. Então, nessa primeira ação, você já vai ter a possibilidade de falar com esses 50 e de conseguir com cada um desses 50 mais 5 contatos. Mais 5 contatos para poder alavancar ainda mais o seu resultado. Se cada um dos 250 te indicar 5 pessoas, você vai ter logo de cara 50 mais 250 indicações. 300 cotações para você fazer as suas primeiras adesões já nesse modelo de negócio, antes de ir para a rua, antes de prospectar, antes de gerar lead, antes de tudo. Pegar aquilo que você já tem para chegar no seu resultado. Vai acompanhando aí, vai olhando a história da galera que está colocando nos comentários aqui também, que está bem legal. Beleza? Então, vai lá. Quarto passo, primeira ação. Depois disso, Thiago, quanto tempo que eu faço isso aqui? A ideia é que você, em 90 dias, comece ali a alcançar o seu primeiro resultado exponencial. Então, você vai ter suas metas, definir suas metas por 90 dias, você vai estudar os manuais, vai listar os nomes, vai fazer a sua primeira ação e depois você vai trabalhar essa sua primeira ação, vai trabalhar as próximas ações durante 90 dias até você alcançar pelo menos 30 ativos na base. Essa é a principal meta. Em 90 dias, você ter 30 adesões na sua base. Né? Alcancei, Thiago, cheguei lá, eu cheguei perto. Aí você começa a fazer o giro da roleta das ações diárias. Como assim, Thiago? Diariamente você precisa ter o seu plano de ação visitado, né? Passei ali, montei a primeira vez o plano de ação, bacana, você vai visitar ele todo santo dia. A rotina diária, ações diárias, sejam ações de prospecção ou ações de relacionamento com a sua base. Diariamente, vai buscar os fechamentos e diariamente você vai fazer follow-up. Então, depois dos 4 primeiros passos, você vai girar essa roleta aqui todos os dias, fazendo o plano de ação ou acompanhando o plano de ação, fazendo a sua rotina, as ações, fechamento e follow-up. E hoje a gente vai falar dos passos 8 e 9. Nas últimas 2 lives a gente falou do 1 ao 7, né? Primeiro do 1 ao 4, depois do 5 ao 7. E hoje a gente vai falar do 8 e 9, fechamento e também ali o follow-up, beleza? Bem rápido e direto, vamos lá. Tiago, quais são as estratégias de fechamento? Né? Você já foi lá, entendeu o ciclo, entendeu que você tem que fazer plano de ação, rotina e as ações. Quais são as estratégias de fechamento? Bom, primeiro, né, vou voltar aqui, a primeira coisa que você precisa entender é, agora que você viu lá a captação de interessados, a gente vai trazer um pouquinho de como que funciona o passo a passo desse fechamento. Tá? Você vai ter um passo a passo para você seguir, que ele é bem intuitivo depois que você pega ele. Então, é importante que você vá seguindo ele para poder fazer uma conversa fluida. Né? Eu gosto sempre de falar que existe um nível de conversão a partir da forma que você comunica com o futuro associado. Quando é terceiros falando, ou seja, eu vou falar com a minha esposa, ou seja, é um terceiro que vai falar com a pessoa que decide. Vou falar com o meu marido, é um terceiro que vai falar com a pessoa que decide. Nível de conversão baixo. Quando você fala por WhatsApp e manda mensagem colada, nível baixo de conversão. Quando você fala no WhatsApp, mas é uma conversa personalizada, cara, você começa a ter um nível de conversão melhor. Quando você fala por telefone, cara, o teu nível já é muito mais alto. Porque no telefone a pessoa está falando com você, você vai ali conduzindo a comunicação com ela, seja por telefone, por live, né, por chamada de vídeo no WhatsApp, você vai conduzindo, olhando no olho, e ela vai te dar o sim dela ali de uma forma muito mais tranquila do que você tivesse falado no WhatsApp. Porque ela está falando com você no WhatsApp e, ao mesmo tempo, o que ela está fazendo? Ela está buscando ali também falar com você falando com você e falando também com outras pessoas no WhatsApp. Então, existe um nível de conversão. E como que funciona esse processo, Thiago? Bom, é muito simples. Dentro de um processo de fechamento, você vai ter, vamos lá, lembrar que você fez plano de ação, montou a rotina e fez a ação. Quando você fez a ação, né, você começou a gerar os contatos ali daquela ação, seja ação de indicação, de prospecção, de parceria, chegou o contato para você. E aí você vai seguir uma trilha, que é abordagem, entender a motivação, né, fazer ali o entendimento das informações do veículo, que é um backtrack, que a gente fala, né, apresentação da proposta e busca pelo fechamento, beleza? Então vamos lá. Um ponto que eu gosto sempre de falar que existem alguns principais erros que a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, cara, nunca liga sem avisar. As pessoas têm a tendência a não atender telefones
principalmente que não estão salvos na agenda dela, né? Uma outra coisa, cuidado com as mensagens coladas. Tem gente que quer facilitar a vida e na hora de fazer um fechamento, na hora de ir na hora de fazer a apresentação, cotação, quer sair mandando uma mensagem, 5 vídeos, 5 mensagens. Ah, Thiago, mas eu tô conseguindo ter resultado assim. Cara, tudo bem, mas você já tentou fazer de uma forma mais personalizada? Será que você não vai aumentar o seu resultado, melhorar seu nível de conversão, né? Então, cuidado também com essa questão de ficar enviando cotação de cara, né? Pegou a placa, já puxou pela placa FIP, bum, já tô com a cotação. Aqui, ó, o Júnior, a cotação tá aqui, tá? Qualquer coisa me chama. Não. E cuidado, né? Não chamar a atenção, né? Ou seja, não chamar a atenção é um grande erro, né? Tem gente que quer mandar mensagem para a pessoa e não chama a atenção daquela pessoa. Quando alguém fala assim, olá, João, tudo bem? Aqui é o Thiago Moura, eu conversei com você no semáforo hoje, eu peguei o seu contato por indicação do Júnior Sana, sou aqui da PVS Brasil, eu queria falar para você de uma forma bem legal para melhorar aqui a sua cotação. E, cara, tu já falou tudo para ele. Aquele cara, se bobear, vai olhar a mensagem e vai fechar, ou não vai nem abrir aquela mensagem, porque ele pressiona, ele já olha aqui, ali e fala, meu Deus do céu, mais um vendedor. Então, tem que chamar atenção. Não chamar atenção é um grande erro. Como que eu posso chamar atenção, Thiago? É muito maior a probabilidade dele te responder se você falar assim, oi, João, tudo bem? Como é que você tá? E aí, João, como é que você tá? Pelo menos ele vai perguntar, quem tá falando? Oi, tudo bem? Quem é? Por quê? Ele não parece uma mensagem colada. Então, cuidado, né? Não chamar atenção é um grande perigo. E às vezes tem gente que vai fazer isso em grande escala, né, não chama atenção, manda mensagem colada e acaba tomando um bloco, né, do WhatsApp, porque é uma opção de gente ali denunciando o seu contato. Cuidado com isso, tá? Mas tipos de contato, Thiago, eu sempre falo que existem 2 tipos de contato. Um ativo, que é aquele que você foi até eles, e existem aqueles contatos que você pegou que foram passivos, aqueles que te chamaram. Então, vai existir duas abordagens, quando alguém te chama e quando você está indo ativo até eles, tá? Mas entendendo isso, você precisa partir para um tipo de abordagem, tá? Eu sempre falo que existem alguns tipos de abordagem, né? Existe uma abordagem mais rápida e profunda, né? Ou seja, o que a gente chamou ali, né? Eu lembro sempre que a primeira impressão é aquela que fica, né? Então é fundamental a gente causar uma boa primeira impressão, né? E existem algumas formas de você abordar. Uma abordagem padrão, você pode chegar e falar, ô Roberto, tudo bem? Ó, tô aqui já preparando a sua cotação, enquanto isso me responde 2 perguntas. Ou seja, é alguém que você pegou contato no semáforo, é alguém que você pegou contato a partir de lead, já te passou as informações. Então, a forma de abordar é importante. Nessa abordagem, o que eu preciso fazer? Né? Entender algumas informações que eu vou usar lá na frente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, primeiro que eu posso perguntar ali, eu já tenho as informações, já tenho tudo que eu preciso para a cotação. Eu vou perguntar, o que te motivou a procurar proteção veicular? Ou então, hoje por que proteger o seu veículo é importante? Eu falei para ele que eu estou preparando a cotação dele. Mas por que eu quero que ele me fale isso? Porque isso aqui eu vou usar como ferramenta lá na frente. Ou seja, lá na frente pode ser que venha uma objeção, né, onde ele queira procrastinar a decisão, e essa pergunta aqui, essa resposta que ele vai me dar nessas perguntas, vai ser o que eu vou utilizar com ele. Então, posso perguntar a ele, por que proteger o seu veículo hoje é importante? Né? Uma outra pergunta, né, e uma segunda pergunta é, qual a importância do seu veículo hoje para o seu dia a dia? São perguntas que a gente chama de perguntas chaves para que você lá na frente tenha argumentos para poder utilizar com ele. Então, abordei ele, fiz ali uma primeira abordagem com ele, né, já falando que eu já estou com a cotação dele em processo de execução, já está ali cotando a cotação, né, e eu preciso dessas 2 perguntas ali para conseguir com ele. Né? Aqui eu explico, esse material aqui você vai receber, tá? Então é um material bem intuitivo, que você possa ler e entender cada uma delas. Eu vou passá-la aqui bem direto para a gente poder ir bem rápido ao ponto. Então, o que você vai geralmente perceber? Existem alguns motivos, eu preciso mapear esses motivos, né? Às vezes é um medo que fez a pessoa buscar a proteção, né? E o medo é uma ferramenta valiosa. Às vezes é o item do carro novo, é um motivo também, você vai utilizar isso lá na frente. Às vezes está acabando o prazo dele de seguro, né? Ele já tem uma proteção, um seguro, e está acabando o prazo. Então, você vai mapear ali cada um desses motivos para poder fazer esse trabalho. Né? Conhecimento da marca. Né? É importante que, no processo de fazer a cotação, você entenda também qual é o conhecimento que ele tem sobre a marca.
existem estudos e pesquisas que vão falar que quanto maior o nível de confiança numa marca, menor a complexidade na decisão do cliente. Ou seja, quanto mais ele percebe valor na marca, menos preocupação ele vai ter na hora de falar o sim. Se você vai numa loja e você vê um tênis da Nike, um tênis da Adidas, você vai ter a tendência a confiar mais nesse tênis, a talvez questionar mais o vendedor sobre a qualidade do tênis. Você vai falar, vai fazer menos isso do que você pegar um tênis lá, sei lá, do WW, que é um tênis maravilhoso, que o cara falou que o tênis às vezes é até mais caro do que a Adidas, mas você vai ficar mais reticente, porque você não tem confiança na marca, você ainda não conhece a história da marca, você não sabe qual é a entrega da marca. Então, quando eu elevo a percepção de valor do meu prospecto para a marca, e eu posso fazer isso de forma rápida e simples, né, a tendência dele confiar mais e questionar menos é muito grande. Né? Então, por isso que eu pergunto aqui, depois de entender o porquê que ele está querendo proteger o veículo, eu pergunto qual é o nível de conhecimento da marca. Maravilha. Me diz uma coisa, você já conhecia a PVS Brasil? E aí vai ter dois caminhos. Talvez ele já conhecia. Né? E aí eu vou responder para ele, pô, que legal, realmente a gente está muito bem posicionado aqui na região. Ou seja, eu vou fortalecer o porquê que ele conhece. Né? A gente possui aqui a gente está bem posicionado na região, muito devido ao tempo de segmento. Né? Hoje já estamos mais de 14 anos de proteção veicular, né? Nos últimos 7 anos a gente saiu de 50 para 250 mil associados ativos em todo o Brasil. Então, assim, eu vou reforçar para ele ali, né, de forma bem simples e rápida, né, o porquê que, de fato, ele já conhece a PVS Brasil. Se ele não conhece, eu gravei esse áudio aqui, deu 26 segundos, tá, gente? Né? Eu vou falar de forma rápida para ele. Né? Eu falei 26 segundos pausadamente, tá? Vou falar rápido aqui, eu vou responder. Bom, vou explicar bem rapidinho só para você entender. A PVS está no segmento há mais de 15 anos. Hoje ela tem mais de 250 mil associados ativos em todo o Brasil. E um dos motivos do crescimento da PVS é justamente os seus benefícios. Pois além de todos os serviços que constam no plano da PVS, furto, roubo, assistência, a PVS também conta com outros benefícios exclusivos, né, como assistência pet, funeral, um clube de benefícios também exclusivo. E uma das coisas que mais atraem as pessoas que é o fenômeno da natureza. Né? Esse está incluso sem custo nenhum em todos os nossos planos. Então, o que é a única coisa que eu fiz aqui? Elevar o nível de consciência dele, né, num áudio de 30 segundos, num recado de menos de 30 segundos. Tá? E a gente vai entendendo passo a passo por que isso acontece. Lembra que eu falei lá do motivo? A gente precisa entender o motivo, porque o motivo ele é uma âncora para a gente. Se ele fala que o local onde ele mora está muito perigoso, eu vou usar isso de âncora. Se ele fala que o seguro dele começou a ficar muito caro, eu vou usar isso de âncora. Se ele fala ali que ele acabou de comprar um carro novo, que a esposa está perturbando, que ele não pode tirar o carro da concessionária sem um seguro, sem uma proteção, isso é uma âncora. Então, entender o motivo é fundamental. Né? E como que eu posso ancorar, Thiago? Você vai utilizar ali sempre a informação, né? Vai levantar sempre a informação. Bom, Roberto, eu já estou aqui com a sua proposta em mãos. E a primeira coisa que a gente sempre se preocupa é na conscientização. O senhor sabia que seu carro na FIP está avaliado em mais de 63 mil reais? É uma forma de isso aqui é um exemplo, tá, gente? É uma forma de eu ancorar. Né? Se eu peguei os motivos lá e esses motivos já são âncoras, quando eu trago mais esse exemplo aqui, por exemplo, do carro, ele é mais uma âncora. Né? Ou seja, eu estou trazendo para ele a lembrança de que o veículo dele é um bem e ele está com cheque em branco na rua todo dia, que ele sai com aquele carro da garagem dele e ele não protege aquele veículo. Então, é uma forma aí da gente estar trabalhando também. Então, seguindo o processo de apresentação, né, rapidamente do que é a PVS, de entendimento das âncoras dele, dos motivos dele, né, eu faço o que a gente chama de backtracking. O que é o backtracking? Ele é nada mais do que uma estratégia de eu criar afirmações positivas em cima de informações que ele mesmo me deu. Eu retorno na nossa conversa para que ele possa, né, só para que eu possa trazer as informações presentes, né, como é uma estratégia muito de PNL, de linguagem mental, para a gente trazer informações que são claras para eles, né, mas de uma forma bem resumida. Então, vou aqui só confirmando com ele, né? Bom, antes da gente apresentar a proposta, só vou reconfirmar alguns dados do veículo, ok? Sim. Então, seu veículo é um Ford, né? Está sem proteção nenhuma, você vai confirmando as informações com ele e vai seguir ali na proposta. O que é um grande erro que muitas pessoas às vezes cometem? Né? Proposta, gente, apresentação tem que ser com ânimo, tem que ser com vontade. Se você faz uma apresentação, né? Se você faz uma proposta
e não coloca energia, não coloca ânimo, cara, você vai ter grandes dificuldades dessa proposta ser bem vista. Então, né, cuidado, né? Nesse momento a gente precisa dar uma ótima notícia para ele. Qual é essa ótima notícia, Thiago? Preço. Né? Tem gente que às vezes dá o preço justificando. Ó, cara, então, o preço ficou em R$ 320. Porém, é porque o seu veículo já está na FIP mais alta, então acaba ficando um pouco mais caro, e você já começa a justificar. Então, cuidado com isso. A proposta tem que ser apresentada com ânimo, tá? Lembra, apresentar que a proposta dele, ele precisa ter um tom de que é algo exclusivo para ele. Então, Roberto, estou com uma proposta pronta em mãos, e eu vou te falar por aqui, mas já vou enviar no seu WhatsApp também, pode ser? Ah, pum, pode. Bom, Roberto, elaborei uma proposta personalizada para você, mas que podemos personalizar ainda mais caso você ache necessário, ok? Então, assim, eu preciso trazer para ele o tom de exclusividade, né? Porque toda vez que eu coloco ele dentro de um mesmo saco, né? Ou seja, como se fosse algo mais do mesmo, ele acaba se sentindo mais do mesmo e isso gera impacto. O que é importante falar aqui? Que eu sei que às vezes vai ter esse ponto na cabeça. Mas, Thiago, cara, não é mais rápido, sai mandando colado, tudo prontinho. A gente está vivendo um novo momento, tá? A gente está vivendo um novo momento. Esse novo momento, a gente tem pessoas aí da concorrência utilizando inteligência artificial até para ligar. E quando você vai pegar, né, essa ligação de IA, essas mensagens de IA, você vê uma estrutura dentro da venda. Por que isso, gente? Porque assim, hoje o nosso cliente, o nosso futuro associado, né, as pessoas, elas não estão mais no nível de consciência de 10 anos atrás, onde elas não sabiam direito o que estavam consumindo. Hoje as pessoas estão a um braço de distância de uma informação. Se você não constrói, não trabalha de forma bem assertiva a construção, você vai ficar patinando, como eu sei que muitos patinam, mas que tem orgulho, às vezes não deixa a pessoa tentar uma forma diferente. Então, cuidado. Às vezes tem gente que pode estar pegando isso aqui e falar, cara, pô, mas é muito complexo. Não, gente, toda essa construção, isso aqui é uma ligação de 3 minutos. É porque eu estou entrando em cada uma delas. Né? São ali, sei lá, 5, 6 áudios de 2 minutos, né? De 1 minuto, de 40 segundos, alguns deles. Então, cuidado, para você não ver algo separadinho, bonitinho, estruturado e achar que é muito complexo. Não é, tá? Então, lembra lá da ancoragem? Né? O que é a ancoragem, gente? O que eu preciso ancorar no meu dia a dia? Preciso lembrar que a ancoragem é uma forma das pessoas conseguirem enxergar aquilo que eu quero de fato mostrar. Como assim, Thiago? Se eu ancoro Vou dar um exemplo aqui, fica mais fácil, tá? Imagina que você é um grande entendedor de relógio. E aí você olha o relógio numa vitrine, sem preço, e você fala, cara, esse relógio aqui, ele com certeza custa pelo menos uns R$ 5.000. E aí você vai dentro na loja, pergunta o preço do relógio, e a pessoa fala para você, cara, esse relógio aí, ele custa R$ 3.000. Qual é a sua percepção? Cara, esse relógio está muito barato. Porque o que estava ancorado na sua mente é que aquele relógio custaria 5, pelo menos. Agora vamos mudar, falar que você não tem esse conhecimento. E aí você olhou na vitrine o mesmo relógio. E sem o seu conhecimento, apenas com o seu chutômetro, você fala, cara, esse relógio é bem bonito. Cara, ele deve custar uns R$ 900, uns R$ 800 um relógio desse. E aí o que vai acontecer? Você vai falar, pô, vou perguntar o preço. Entrei. E o mesmo relógio agora vai custar R$ 1.500. Metade do que custava antes. A sua percepção vai ser que esse relógio é mais caro ou mais barato? Que está caro. Porque a sua expectativa é que ele fosse 900. Então percebe, se a minha expectativa é 5 mil e ele é 3 mil, os 3 mil é mais barato do que se eu tenho uma expectativa em 900 e ele custa 1.500. Então percebe que o barato ou o caro ele começa a se tornar uma questão de percepção? Percebe? Então, assim, cuidado mesmo, porque às vezes você vai ter ali uma negativa em cima de algo que você só teve essa negativa porque você não construiu e não estruturou valor naquilo. Se você eleva, por isso que o problema da mensagem, por isso é o problema da mensagem colada. Esse é o problema da mensagem não personalizada, onde você fala com todo mundo de qualquer jeito. Por quê? Porque você não consegue gerar valor. E se você não consegue gerar valor, você vai ficar brigando aí com a galera de adesão zero. Entendeu? Porque você não gera valor. E aí
já era. Né? Eu já vi na prática muita gente arrancar, né? Não sei se alguém já passou por isso, uma concorrente fazendo adesão zero, e você trouxe esse cara na argumentação, mostrando o benefício, mostrando o regulamento, fazendo comparativo. Então, como é que faz o cara deixar de pagar zero numa adesão e vir para cá para pagar R$ 400 numa adesão, R$ 300 numa adesão, R$ 500 numa adesão? Por quê? Porque ele viu o valor. E você precisa ser expert em elevar a percepção de valor das pessoas. Beleza? Então, sim, você vai trazer uma nova ancoragem para ele. Qual é uma nova ancoragem boa? Sempre preço, gente. Valor. Você precisa trazer valor como ancoragem. Então, posso falar para ele. Olha, normalmente, seu Roberto, o custo para proteger um carro, ele pode variar de 7 a 10% do valor do carro. Ou seja, um carro de R$ 100.000, ele pode chegar a custar até R$ 10.000 para proteger ele. O que eu quero colocar na cabeça dele? 100 mil, 10 mil. Não interessa o que é. Na cabeça dele, gente, vai ficar... na cabeça dele vai ficar a informação dos 10 mil. É isso que eu quero que fique na cabeça dele. Então, hoje eu consegui elaborar, seu Roberto, uma proposta para o senhor completa, no valor, onde você vai ter um custo de R$ 500 no primeiro mês. Pausa. Por que eu quero dar essa pausa? Né? R$ 500, porque eu quero que ele faça a matemática. Cara, R$ 500 por mês? Nossa, eu vou pagar R$ 6.000 por ano? Pô, meu Deus, tá ficando caro. Por quê? Eu não falei para ele ainda que ele vai pagar menos, mas eu já deixei essa informação na cabeça dele. E a gente faz, gente, nosso cérebro ele tem sinapses, que são conexões neurais rápidas em segundos. Por isso que hoje na internet, os 3 primeiros segundos que você passa um vídeo vai determinar se você vai ficar naquele vídeo ou se você vai passar para o próximo. E quando eu falo uma informação, é a mesma coisa. E precisa entender isso e se profissionalizar em ser bem intencional nas nossas falas. Toda a nossa fala ela precisa ser uma direção. E eu falo isso para ele, hoje eu consegui elaborar uma proposta completa para você, onde você vai ter um custo de R$ 500 no primeiro mês. O que eu estou trazendo para ele? R$ 500. Ele, na cabeça dele, os 3 próximos segundos, ele vai acreditar que é R$ 500 de mensalidade. Só que, o que eu vou complementar? Importante falar para quem está chegando, a adesão não é mensalidade, tá? Não é a primeira mensalidade, é uma taxa. Então você precisa lembrar disso e deixar isso claro para o seu associado, beleza? E aí, mas eu vou e trago uma visão para ele agora, de fato, do que é. Mas, o que é incrível? Porque a partir do segundo mês, o valor ele cai para apenas R$ 241,88. Então, ou seja, você vai pagar R$ 500 aqui na taxa administrativa, mas a mensalidade ela vai ficar em R$ 241. Ou seja, eu trouxe para ele uma outra percepção, né? E além de todos os benefícios, além disso tudo, percebe? Além disso tudo, eu consegui, nesse preço ainda, colocar o benefício de 7 dias de carro reserva e um desconto de 70% nos vidros. Tem gente que vai falar, Thiago, mas eu prefiro fazer o plano mais básico, tirar tudo. Tá tudo bem. Segue a pessoa, você que está chegando agora, você vai seguir uma linha que é a sua regional, que te convidou já faz, já usa, né? Porque é o que está funcionando hoje para ele. Porém, né, dentro de uma visão aqui que a gente montou o material, a gente trouxe essa percepção. Você pode trabalhar com tudo zerado e acrescentando, você pode trabalhar com um valor já personalizado e retirando, não tem problema. O que acontece nesse caso aqui? Hoje na PVS a gente não pode mexer na mensalidade. Porém, caso a pessoa não ache que ficou atrativo para ela, eu posso, né, construir ali uma forma de falar, beleza, eu vou aqui então fazer uma coisa, vou tirar o carro reserva, um exemplo, tá, gente? Vou tirar o carro reserva, mas aí eu consigo uma mensalidade melhor para você. Então, é só apenas uma forma de você enxergar o processo, beleza? Fiz a apresentação ali para ele, agora eu faço o quê? Quebrar as objeções deles. Só que o que é importante aqui na quebra de objeção? Lembra que quando você quebra uma objeção que vem até você, a pessoa acredita o quê? Cara, esse cara entende do que ele está falando. Agora, quando você quebra uma objeção que ainda não chegou até você, a pessoa do outro lado fala, nossa, esse cara é um gênio. Pô, ele está lendo meus pensamentos? Então, como que eu faço isso, Thiago? Você vai começar a perceber que você vai alimentar a sua mente ali de várias objeções. E as objeções que você acredita que faz sentido, né, trazer na mesa, traz na mesa antes que a pessoa venha trazer para você. Principal, lógico, você não vai trazer, normalmente as pessoas acham caro. Não, você não vai trazer essa objeção. Né? Mas você vai trazer objeções, por exemplo, bom, Roberto, antes da gente dar mais um passo, eu gostaria de compartilhar algumas dúvidas que alguns associados tendem a ter na hora da contratação. Pode ser? Claro. Então, alguns associados me perguntam sobre cobertura. E sim, nesse plano, a cobertura para o seu veículo é total. Aí você vai listar os principais.
Outros me perguntam sobre taxa de participação, cota de participação. Bom, a nossa cota de participação hoje é de apenas 4% no valor do carro da FIP. Lógico, vai respeitar a regra, ver qual é o modelo do carro, que em alguns casos é 10%, 6%, né? Ou seja, a cada ano ela pode diminuir, isso a FIP diminuindo. Então, assim, você vai trazer possíveis objeções. Ah, tem gente que me pergunta a quantidade de guincho, tem gente que me pergunta a quantidade disso. E aí você vai trazendo ali objeções que você percebe que ele vai ter antes dele vir trazer para você. Isso vai gerar uma autoridade maior a você, né? E para encerrar, uma das maiores dúvidas é por que fechar com a PVS e não com a concorrência? Né? Talvez você possa estar vendo outras associações e tudo mais. Bom, eu sempre respeito a decisão do associado e sim, existem várias associações no segmento que também são de confiança. Mas por que 250 mil associados escolheram a PVS? Bom, eu acredito que primeiro, que a estrutura que a gente tem seja a resposta. Porque, querendo ou não, seu Roberto, no final do dia é tudo matemática. Uma associação sem estrutura, ela vai ter que fazer muito mais esforço para honrar com seus compromissos. Aí você faz a matemática com ele. Imagina que o seu veículo aqui custa R$ 250 na associação do lado. Se a associação tiver 1.000 associados apenas, são 250 mil de faturamento. Se 3 carros derem PT em 1.000, olha a grande dificuldade que essa associação vai ter, às vezes, de cumprir. Não é que às vezes a pessoa é mal intencionada, mas às vezes ela vai ter uma grande dificuldade de cumprir, de honrar, né? Imagina, com o seu veículo, né? O senhor tinha falado para mim que o senhor depende do veículo para trabalhar no dia a dia. Imagina o senhor ficar aí 6 meses sem poder acessar, ou então, às vezes, aconteceu o que acontece com algumas associações que, né, devido a uma falta de fluxo financeiro, parcelam ali um carro em 12 meses. Imagina, se eu pegar o seu carro que vale 60 mil, se eu ficar recebendo 5 mil por mês durante um ano. Infelizmente, isso acontece com algumas associações menores, né? E aí acabam fazendo um preço mais atrativo. Então, assim, aí você já vai enriquecer aqui a visão dentro da PVS Brasil, beleza? E aí, a gente vai fazer o quê? Matar a objeção, gente. A partir dali é quebra de objeção. Tiago, estou chegando agora, o que eu preciso me profissionalizar? Primeiro, regulamento. Entenda o regulamento ao todo. Segundo, estude todas as possíveis objeções. Chama o seu líder, chama os consultores próximos a você dentro da sua regional, né? A galera que já tem mais experiência, fala, cara, qual a maior objeção que você tem? Quais as 3 maiores objeções que você tem? O que você faz para quebrar a objeção? O que você fala para quebrar a objeção? O que você já falou que você percebeu que não conseguia quebrar a objeção? Se alimente do máximo de informação. Então, aqui você vai levantar as dúvidas, né? Roberto, de tudo que eu lhe apresentei, ficou alguma dúvida? Se ficou, mata as objeções. Se ele falou que não, gente, é direto para o fechamento. Não fica de pergunta aberta, não. Então, aqui o consultor precisa ser rápido e objetivo. Só tem uma opção a partir desse momento. Se você matou as objeções, apresentou tudo que apresentar, e ele está lá, pô, bacana, já entendi tudo, está tudo claro para mim. Pô, bacana, então, vamos fechar? Não, você nunca pergunta isso. Nunca, não, nunca, jamais. Jamais pergunta se você quer fechar, né? Se aí, vamos fechar. Não, você sempre vai partir direto e reto. Que ótimo, que consegui sanar todas as suas dúvidas, Roberto. Bom, então, vou confirmando aqui com o historiador. Isso aí, não fica de guerra, né? Então, estou confirmando aqui com o historiador, pois essa época é muito corrido, tá? Então, mas eu acredito que eu possa conseguir ainda para essa semana agendar a sua vistoria. Qual seria o melhor dia, né? Hoje eu tenho aí, Thiago, posso mandar o link para ele na hora. Tá bacana, ó, eu tenho acesso aqui, eu tô com 2 vouchers de acesso ao link, ó, eu tô com mais 2 acessos ao link ainda hoje para vistoriar o seu carro, e a proteção já a partir de meia-noite já está ativa. E aí, talvez, quando você for acelerando para cima dele, ele vai dar aquela recuada, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, calma aí. E aí você dá aquela brincadeira. Não, relaxa, porque a gente está falando de um bem de 45 mil, de 60 mil, de 50 mil, de 80 mil, né? Então, quanto antes você estiver protegido, é melhor. Verdade? Não, sim, verdade. E aí, ele vai direto e reto. Então, me diz, qual dúvida você ainda quer tirar antes da gente fechar? E aí, cara, vai estraçalhando as objeções. Né? Se, cara, tá falando de uma coisa que eu não entendi, chama o teu líder. Cara, tô com uma objeção aqui, o cara falou um negócio que eu fiquei encafifado aqui, o que houve? Né? Então, vai lá. Né? Hoje, uma ótima ferramenta que antes era usada contra a gente é o nosso Reclame Aqui. Hoje está em 8.4, se eu não me engano. Né? Estamos aí buscando um reconhecimento a nível nacional dentro do Reclame Aqui. Então, utilize o Reclame Aqui para validar ainda mais o seu processo. Então, sempre direto e reto. Ainda tem alguma dúvida para a gente fechar?
Depois que você matou todas as dúvidas? Não, agora não tem. Então, ótimo. Né? Que dia que a gente pode agendar a vistoria? Ou então, estou mandando agora aqui o link para você fazer a vistoria, para você pagar a adesão. Então, vai sempre direto e reto. Nunca dá uma opção para ele falar não, tá? Então, caso ele ainda fique rateando, então, eu ainda preciso fazer mais algumas cotações, né? E você vai direto e reto. Gente, preste atenção numa coisa. Não existe vendedor bom insistente. Existe vendedor bom persistente. Então não fica com essa, eu fico com medo de ficar pressionando o cara. Tem que pressionar, pô. Por quê? Porque o cara tá em cima do muro, porque ele tá perdido. Você é o cara que vai... Você acredita no produto? Você acredita no serviço? Acredita na associação? Cara, hoje a gente tem 250 mil associados ativos, tudo, 8,5, o pessoal me atualizou na nota, tudo certinho dentro do nosso processo, tá tudo alinhado dentro do nosso processo. Lógico, tem coisa para melhorar, sempre vai ter coisa para melhorar. Mas, cara, você acredita no serviço, a gente tá pagando em dia, então seja persistente, porque se você não for persistente, vai ter um cara lá que infelizmente está com mais intenções, que vai cobrar uma adesão, metade você está cobrando, mas vai levar esse cara para uma associação que não vai pagar o bem dele. Aí você já está lá, você já conheceu o cara, sabe que ele tem uma filhinha pequena, que depende do sustento dele para dentro de casa com um carro. Aí você fica, eu não vou ficar insistindo com o cara. Não, filho, é persistência. Quem insiste é porque não tem conteúdo para poder persistir. Então, persista. Não deixe o cara embora sem, de fato, você conseguir aquele fechamento. Beleza? Então, o que motiva a você querer pesquisar mais outras empresas, Roberto? O que ficou faltando? Ele vai te responder. Então, aí você fala assim, Roberto, o que a gente precisa para fechar agora? Preciso fechar com você agora. O que você precisa? É preço, é forma de pagamento? O que está tirando o teu sono? Porque, cara, não é possível que R$ 50 a mais, né, R$ 50 a menos aqui na adesão ou na mensalidade, você vai levar o teu carro para um lugar que você nem conhece direito. Estou te falando que a gente tem 3 sedes espalhadas pelo Brasil, né, são aí mais de 10 mil consultores pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Tudo que você vai buscar PVS, aí você vai ver diversas regionais de todo o Brasil no Instagram. Então, assim, cada R$ 50, você vai levar o teu carro para um lugar que você não sabe nem se vai te pagar. Então, assim, é persistência, gente. Persistência e vai direto ao ponto, né? Então, qual possíveis fechamentos? Às vezes é valor, né? Tempo para vistoria, precisa falar com a esposa. Cara, vai esmagando essas objeções aí o máximo que você puder, beleza? Thiago, consegui, bum, fechei. Você vai seguindo o fechamento, beleza? Agora, cara, Thiago, de qualquer jeito nenhum o cara conseguiu, não quis mesmo, tá? As objeções que eu não souber, não se envergonhe, tá, gente? Vai chamar o teu líder lá. Mas, cara, de toda forma, o cara não quis fechar. Beleza. Vai para o acompanhamento follow-up, que a gente vai falar agora. Vou correr aqui, porque o conteúdo já está... Esse conteúdo é muito extenso. Se não fechou, avalie o atendimento. Por que eu avaliei atendimento, Thiago? Então, poder ter mais uma forma de persistir. Então, caso o futuro associado insista em pensar, fala para ele assim, claro, faz sentido, mas como uma forma de avaliar meu atendimento, que nota o senhor dá para a proposta que foi apresentada? Não, a proposta está ótima, então, de 0 a 10, que nota? Não, dou 10. Bacana. Que nota o senhor dá para o meu atendimento aqui? Não, cara, o seu atendimento foi maravilhoso, foi muito bom, nota 10. Não, calma aí, seu Jorge, seu Roberto. Nota 10 para a proposta, nota 10 para mim. O que faltou então para a gente fechar? Tá tudo 10. No 10 é maior que 10 não é maior que 10 é maior que tudo. Tá esperando uma nota 11, vai persistir de novo. Se ele te deu nota 8 para a proposta, seu Roberto, o que faltou para ser 10? E aí você vai entender mais a fundo ali e ajudar ele nessa condução. Beleza? Cara, beleza. Aqui vai mudando os nomes, que às vezes saiu do padrão ali, vou ajustar isso aqui. Então, valeu, seu Roberto. Entendo e respeito esse tempo que você vai utilizar para pensar antes de fechar com a gente. Percebe que eu estou alimentando a cabeça dele o tempo todo. O que falta para fechar? Daqui a pouco a gente vai fechar, né? Tudo é fechamento, né? Mas só queria pedir uma ajuda. Posso? Claro. Vamos marcar uma agenda para mim entrar em contato com você de novo? Beleza. Quando? Mês que vem? Que dia do mês que vem? Primeira semana. Que dia da primeira semana? Dia 5. Que horas? De manhã? Que horas na parte da manhã? 10 da manhã. Beleza, agora você tem compromisso. Vai lá na sua agenda, 10 da manhã, dia 5, ligar para o seu Roberto, que está indeciso porque estava vendo concorrência ainda. E aí, no dia 5, você entra em contato com ele. O que você começa a fazer a partir disso? Follow-up. Se você colocou ele na sua agenda e não tem horário para entrar em contato com ele de novo, fica só mandando mensagem para ele de vez em quando, isso não é follow-up. E também não é remarketing, tá, gente? A galera usa muito... Vou fazer um remarketing. Não, vamos fazer a nomenclatura correta. O que é remarketing? É quando eu estou fazendo um marketing com alguém, beleza? Essa pessoa, ela viu a minha publicação,
E aí eu vou investir em remarketing, ou seja, eu vou trazer novas publicações para esse cara que já viu a minha primeira. Beleza? Isso é o remarketing. Quando a gente tem um contato na nossa agenda, que a gente já fez um trabalho com ele, você está fazendo contato, você está mantendo o contato com ele. Tá? Só para a gente usar essa nomenclatura bem ajustadinha. Então, o follow-up é o quê? É quando você tem data marcada. Se você não tem data marcada, você não tem follow-up. Follow-up quer dizer acompanhamento. Então, o acompanhamento, ele precisa ter data marcada. Como é que eu falo assim? Ó? Imagina, você vai no médico, aí o médico fala assim, bacana, cara, é preocupante esse teu caso aí, tá? Vamos acompanhar, tá bom? Vamos acompanhar. Beleza. Quando é que eu volto, doutor? Não, vamos acompanhar. Vamos ver. Depois a gente vê isso aí. Não, doutor, mas quando é que eu volto aqui para poder ver se tá tudo bem ou não? Não, vamos acompanhando isso aí. É acompanhamento? Não é. O que é acompanhamento? Ó, beleza, daqui a 30 dias você volta para revisão. Ó, a cada 2 meses você precisa vir aqui no consultório comigo. Já marca lá na portaria qual a tua próxima vinda. Isso é acompanhamento. Então, gente, por favor, se tem data, é acompanhamento. Se não tem data, não é acompanhamento, beleza? Mas até quando acompanhar, Thiago? Ou quando ele ele pede para você parar de acompanhar, ou quando fecha. Não tem. Ah, eu parei de acompanhar um cara. Por quê? Ah, por causa que esse cara parou de me responder. Ah, vai, manda mensagem. Onde? O cara tá 10 mensagens sem me mandar, Thiago. Beleza, cria uma justa medida. Ó, se eu mandar 8 mensagens, se eu mandar 5 mensagens para esse cara, os estudos falam que as pessoas fecham do 5º ao 8º ponto de contato. Mas, pô, fiz uma cadência, que é depois de 5 mensagens que esse cara me deixou no vácuo, eu não mando mais mensagem para ele. Beleza, coloca lá. Cadência, e por aí vai. Beleza? Agora lembra, gente, o que não é follow-up? Acabei de falar. É você ficar só ligando e mantendo contato com esse cara. Isso não é follow-up. Você está reativando o contato, você está aquecendo o contato, beleza. Mas não é follow-up, beleza? Então, lembra que no processo de fechamento é importante você seguir no acompanhamento. Gente, tem muita gente que não tem esse compromisso, que não entende que o follow-up é um compromisso, tá? Então, assim, você tem que colocar o follow-up como um compromisso seu. Tem gente que está deixando dinheiro na mesa, porque está fazendo cotação e não volta a falar com as cotações. Não faz um processo bem alinhado, bem ajustado de acompanhamento. Cuidado com isso. Tem gente que está aquecendo o contato, fechamento dos outros. Escuta isso que eu estou te falando, você está aquecendo o fechamento dos outros. Tem gente que está aí, ó, buscando... Pode tirar a tela, Luan, por favor. Tem gente que hoje está fazendo prospecção para o amiguinho do lado fechar, sabia disso? Tem gente que está fazendo isso. Aí você vai lá, prospecta, explica, faz a cotação, fala da PVS, fala bem, explica bem, faz tudo direitinho, bonitinho, e some da vida do cara. Aí esse cara passa num semáforo, consegue um contato com o cara, busca alguém no Google, clica no link, busca alguém no Instagram, clica no link, e ele fala assim, pô, não, já sei como é que funciona, só queria fechar. Por quê? Porque o Joaquim, o Joãozinho, me aqueceu lá atrás, só que eu não tenho mais contato com ele, perdi meu telefone, meu WhatsApp parou de me deixar mensagem, não sei mais onde está a conversa com ele, não sei mais, agora sumiu, vou fechar com outro. E é o que acontece muito, tá? É raro, mas acontece sempre. Então, cuidado com isso. Se você não faz acompanhamento, você está aquecendo o contato, você está aquecendo a venda dos outros, tá? Beleza? Galera, desculpa aí que meu compromisso, sei lá, terminar 20 minutos atrás, mas eu esqueci que esse terceiro módulo aí é bem denso. Beleza? Gratidão a você que ficou com a gente até agora. Foca aí no processo, cara. Respeita o processo. Vai seguindo passo a passo de tudo que você sabe fazer, beleza? Eu acredito que muita gente está a uma desculpa de alcançar o próximo nível. Ou seja, você fica dando muita desculpinha. Ali, tá tudo que você precisa fazer, tá ali. E aí você fica travado. Mas você está a uma desculpa de alcançar o próximo nível. Então, para de dar desculpa, foca no resultado, foca no processo, vai buscar aí, de fato, aquilo que precisa ser feito, né? Tem gente, mas tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Mas o que é que tem que ser feito, Thiago? Aí, ó. Vamos lá de novo, lá do começo? Definir meta, estudar manual, fazer lista de contato. A lista de contatos você tem que fazer para o resto da vida. Resto da vida. Lista de contato o tempo todo. Então, ó, definir metas, estudar manual, lista de contato, ação com a lista de contato. Depois, ações diárias, aqui, ó, o quinteto maravilhoso. Plano de ação, tem que fazer a cada 90 dias. A cada 90 dias. E todo dia você tem que olhar ele. Com um plano de ação, você monta a rotina. Montei a minha rotina, Thiago, segue a rotina. Quer ajustar ela? Ajusta, mas segue, cara. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de você ficar fazendo... vou fazer ação toda segunda, quarta e sexta. Aí, pô, tu para de fazer.
Qualquer coisa te tira. Eu tenho que Quanta gente que fala comigo, eu tenho que voltar, mano, tem que voltar. Para de ficar dando desculpa, cara. Ficar negociando com o teu futuro, negociando com o futuro da tua família. Pô, vai lá, dá o teu melhor. Pô, 2 anos, gente. Dedica 2 anos, independentemente se você já é gerente regional ou consultor, ou tá chegando agora. Cara, dedica 2 anos de intensidade desse negócio. Um negócio que tá mudando a vida de tanta gente, cara. Só não mudou a tua vida ainda porque você não acordou. Então acorda, desperta aí, ó. Ufa, desperta, beleza? Então, ó, rotina diária, respeita isso, beleza? Fiz a rotina, ação, gente. Ação. Foca na ação. Ação não é só rua, mas também é rua. Então, assim, foca na ação, prospecção, parceria, mensura isso. Mensura a quantidade de ações. Gente, nenhum fracasso resiste a alguém determinado. Faz ação, bota a cotação para dentro, ajusta a cotação, vê se a persona está certa, vê se quem está cotando é potencial fechamento, ajusta isso e coloca lá 15, 20, 30, 40 cotação por dia para dentro de casa para tu ver se tu não vai fazer o resultado que você quer fazer, beleza? Então foca nisso. E até para você dar exemplo para os outros também. E por último aí que a gente falou agora, fechamento e acompanhamento. Todo dia, olho para o meu plano de ação, executa a minha rotina, executa as minhas ações, busco fechamento e faço follow-up todo santo dia. Beleza? Galera, gratidão, Luan, que ficou com a gente aqui hoje também. O Brandinha tá de férias. Então, gratidão a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tamo junto. Posta lá, vai lá, marca lá o Teams Brasil, @Teams Brasil. Pode me marcar também, @ThiagoMoura.teams, caso você ainda não me siga. Lá nas redes sociais também, vai lá, pode chamar lá o Luanzola também aí, luan.action. Marca o teu diretor, marca o @Elton Barbosa também. E vamos fazer aí cada vez mais pessoas que estão com a gente buscando, de fato, estar comprometidas com o seu resultado aí para o próximo nível. Beleza? Faz um e vem.